moradores de várias regiões administrativas aqui do DF estão preocupados, naturalmente, com a enorme quantidade de cães soltos, perambulando pelas ruas. E aí a gente está falando de perigo para os moradores, mas também para os próprios animais, que podem acabar sendo atropelados, vítimas de maus tratos, que já são, né, estão abandonados ali, tendo a saúde debilitada, alimentação precária, sem falar na infestação de pragas e doenças. Mas esses cães soltos, né, sem dono, também podem oferecer risco, claro, à sociedade. Por exemplo, com ataque aos pedestres, crianças, outros animais domésticos. E o que o GDF tem feito diante desse cenário? Na hora que a gente ouve, né, essa história de cão solto, que é um problema crônico que se repete em todo o Distrito Federal, Guilherme, a gente se pergunta o que tem feito a Secretaria Extraordinária, que foi criada, né, no fim do ano passado? É essa pergunta que eu já te repasso. Guilherme Glória, ao vivo conosco. Pois é, Natália, Fabiano, uma ótima tarde para vocês e a todos que nos acompanham. A gente tem esse problema aqui, né, e vocês pontuaram muito bem. É um problema que é um risco para os animais, que não tem um tutor para cuidar, e aí eles correm riscos, inclusive, de passarem por maus tratos, por fome, por tantos problemas, e oferece risco para a população também. Na reportagem a gente traz, inclusive, detalhes para a gente relembrar sobre os dois lados aí, né, o sofrimento dos animais e também das pessoas que são muitas vezes atacadas por esses bichinhos. Mas foi criado assim, em setembro do ano passado, o GDF anunciou a criação da Secretaria de Proteção Animal, a CEPAM. Essa secretaria até tem alguns projetos e algumas atividades para esses cachorros de rua. Mas, por exemplo, se eu encontrar algum animal de rua e esse animal não tiver nenhum sinal de maus tratos, por exemplo, ele não vai ser recolhido. A gente tem mais detalhes na reportagem, vamos conferir. O líder comunitário Newton começou a perceber o aumento na quantidade de cachorros soltos em Ceilândia. Ele gravou vários vídeos, cachorros em terrenos abandonados, andando pelas ruas. Esse foi gravado na QNP 26, no PSU. Vários cachorros soltos na rua, quase sendo atropelados. Olha o perigo, então. Ainda no PSU, mais um bando reunido e bem à vontade no meio da rua. Bastou outra ronda pela região que o Newton achou mais uma matilha. 8, 9, mais 2 aqui. São muitos cães que a gente está encontrando. Quando se aproximam de casas onde também há cães mais devidamente protegidos, a barulheira corre solta. Sem falar que ocupam não só as calçadas, como, mais uma vez, a rua, correndo o risco de serem atingidos por algum veículo. Eu cheguei a ver uma matilha com 32 animais juntos. Então é uma situação preocupante. A gente vê também eles nas pistas, né, que se arriscando entre os carros, muitas vezes assustando algumas pessoas, porque vê aquela matilha grande ali de cães. E é imprevisível, né? Às vezes ele resolve atacar ali uma pessoa por uma determinada razão que a gente não sei. E é preocupante tanto para o animal quanto para a saúde pública, né? Para as pessoas ali que circulam. Hoje cedo, a repórter cinematográfica Natália Valarini também fez flagrantes de cães soltos na região do Pôr do Sol. Não precisou de muito tempo para que ela encontrasse vários casos. A condição precária em que vivem esses animais é visível e preocupante. E também não são raros os casos de ataques. Em 18 de dezembro de 2024, um menino de 7 anos foi atacado por 4 cachorros no Riacho Fundo. O garoto sofreu mordidas graves na cabeça, pernas e costas e foi socorrido por vizinhos após desmaiar. Internado por 10 dias na UTI, ele recebeu alta após o Ano Novo. De acordo com a família, os cachorros sem dono ficam soltos na região. Risco inclusive para os próprios pets. Em novembro do ano passado, nós mostramos o caso do casal de pitbulls que foram chamados de Ulisses e Penélope. Eles passaram quase 4 meses nas ruas, em situação de abandono. Encontrados no Lúcio Costa, os cães estavam desidratados, anêmicos e infestados por larvas e com ferimentos. A Subsecretaria de Proteção Animal do DF reforça que o abandono de animais é crime e diz que é importante denunciar. Abandonar animal é um ato de crueldade, além de ser um crime com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Caso você presencie um caso de abandono, se possível, registre com fotos, vídeos e o local da ocorrência e denuncie no 197 a Delegacia de Repressão dos Crimes contra os Animais, que é responsável pela investigação e pela responsabilização desses criminosos.
Mas tem um detalhe, a Secretaria de Proteção Animal do DF, criada no ano passado, esclareceu que não tem competência para fiscalizar ou recolher animais das ruas. A atuação da pasta se baseia principalmente na vacinação e no atendimento do Hospital Público Veterinário. Para isso, ela faz acordos, convênios e parcerias. Conversamos com esta especialista em direito animal, que avalia que as medidas tomadas pelo poder público são insuficientes para resolver o problema da superlotação de cães sem dono. Aqui no Distrito Federal, apesar de nós termos algumas campanhas de castração, algumas vagas ofertadas, elas ainda se mostram insuficientes. Com isso, o número de animais nas ruas é cada vez maior. E nós não temos sequer a quantidade desses animais. Então, assim, é um problema que saiu totalmente do controle e que hoje o GDF não tem qualquer tipo de política pública efetiva para impactar tanto a sociedade como a vida desses animais. A Secretaria nos informou, o que tem feito, o que tem atuado, e a gente passou na reportagem, e fica essa pergunta e esses outros levantamentos apontados pela especialista que conversou com a gente, porque a gente não tem um número de quantos animais, em média, estão em situação de rua, de abandono aqui no DF, quantos já foram levados para o hospital veterinário, tratados e devolvidos de novo ao espaço, então fica bem difícil. A questão é, a castração parece sim ser a principal ferramenta para impedir esse aumento no número de cães em situação de rua, porque um cachorro que não está castrado, a partir do momento que tem a gestação canina ali, são 58 a 62, 63 dias, então em 2 meses, e aí pode vir 4 bebês, 4 cachorrinhos, e essa população vai aumentando muito, é o que se vê nesses pontos onde tem muitos animais, inclusive lá em Ceilândia, como mostrou o líder comunitário que conversou com a gente. Então é importante que haja uma política de castração, inclusive uma política bem firme e com números que possam fazer diferença. Volto para o estúdio com vocês. Obrigado pelas informações, Guilherme Glória, falando ao vivo aqui no DF1. Já tem mensagens nas redes sociais a respeito desse assunto, né? Sobre esse assunto que o Guilherme acabou de mencionar. Olha aqui o Beto. Os